Bom dia, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra de Deus. E o texto de hoje é Marcos capítulo 13, versículo 1 até o 23. Vamos orar. Obrigado, nosso Deus, por mais um dia que você nos deu. Obrigado pela vida, pela misericórdia que se renova a cada manhã, Senhor. Neste momento vamos ler a Tua palavra, te pedimos a Tua direção, Tua iluminação. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, a última cena que nós estudamos, era quando Jesus estava no templo e a viúva pobre havia dado ali a sua oferta especial. Agora vamos à continuidade aqui no capítulo 13. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse: Vês essas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava falando sobre a destruição do templo que ia acontecer no ano 70, cerca ali de uns 40 anos depois daquele momento. Mas os discípulos entenderam que Jesus estava falando do fim do mundo. Então, versículo 3 em diante. No Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos quando sucederão essas coisas, ou seja, sobre a destruição do templo, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Então muitos viriam, dizendo que era o Cristo. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então aqui Jesus está dizendo que a vinda de falsos cristos, guerras e rumores de guerra ainda não seria o fim, seria apenas anúncios do fim. Porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Então, a comparação com os princípios das dores significa uma mulher que está prestes a dar à luz e cada vez mais as contrações vêm em um intervalo de tempo cada vez menor. É nesse sentido aqui que Jesus falou sobre o princípio das dores. Então, o filho ainda não vai nascer, ainda começou ainda as dores, Versículo 9. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para me servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. É interessante aqui que muitas pessoas interpretam e os próprios discípulos, estavam pensando no fim do mundo. E Jesus não estava falando exatamente do fim do mundo. Jesus estava
estava fazendo uma mesclagem ali, do tempo da destruição de Jerusalém com o tempo do fim do mundo. A gente vai ver, por exemplo, no livro de Marcos, no livro de Atos, aliás, no livro de Atos não, no livro de João, que ele fala assim que eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas vocês ainda não estão prontos para ouvir. E assim também no livro de Atos, quando eles perguntam para Jesus, Senhor, esse é o tempo em que será restaurado o reino a Israel e tudo mais. E Jesus, sabendo que ainda não era o tempo, né? E que o que aguardava Israel era a destruição, mas ali com pena deles, né, que não estavam preparados para essa notícia, Jesus falou, não compete a vós, né, saber sobre tempos, épocas, as quais Deus reservou, né, para si, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e tal, falando sobre o início, né, da pregação do Evangelho com poder por meio da igreja, mas tirando deles o assunto da consumação do tempo, né, da restauração de Israel, né, que eles estavam esperando a restauração de Israel e o que viria na verdade era a destruição de Israel. Então aqui também Jesus ele falou de uma forma um pouco enigmática, porque eles ainda não estavam prontos para descobrir, né, que em vez da restauração de Israel por meio do Messias e tudo mais, né, ia vir a destruição. Então, esses versículos que eu li aqui, tudo isso se cumpriu antes da destruição do Templo de Jerusalém e se cumprirá novamente próximo do fim do mundo. Inclusive, até mesmo a pregação do Evangelho. A gente pode ver isso lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Vou abrir aqui para não ficar só nas minhas palavras. Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Diz assim, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aqui Paulo, né, escrevendo aos Colossenses, disse que o Evangelho tinha sido pregado a toda criatura debaixo do céu. E essa carta foi escrita em torno do ano 61 depois de Cristo, ou seja, antes do ano 70 que foi a destruição de Jerusalém. Então, Jesus disse que antes do fim era necessário que o evangelho fosse pregado a todo mundo, e realmente aconteceu no tempo de Paulo, antes da destruição de Jerusalém. Só que a gente vai ver que essa pregação precisa ser cumprida novamente a todo mundo, antes do tempo do fim. Isso a gente pode ver lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Lá fala que João viu um anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua. Aí depois vem outro anjo, depois um terceiro anjo, e depois desse terceiro anjo vem uma voz do céu, e em seguida já é duas cenas, que aparecem duas cenas que simbolizam a volta de Jesus, né? Então, essas pregações, essas proclamações desses três anjos são as proclamações finais, né, das mensagens finais antes da volta de Jesus.
e acompanhado com a pregação do Evangelho, né? Então, vamos voltar para Marcos, capítulo 13. Então, o tempo aqui é curto, né? Vocês podem pesquisar mais sobre esses assuntos, né? E ver que realmente, para os sinais, esses sinais que Jesus falou se cumpriram antes da destruição de Jerusalém. Falsos cristos, falsos profetas. Vamos aqui continuar. Versículo 12. Tá assim também a perseguição, né? Eles também foram perseguidos, né? Pelos romanos, pelos judeus, né? Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma grande esperança para todos nós, né? Para eles do passado e para nós do presente. Ainda chegará um tempo em que a igreja vai ser perseguida mais uma vez. E aqui diz que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Temos que perseverar nessa doutrina. Versículo 14 em diante. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Vejam, tudo isso aí se cumpriu na época dos discípulos, né? Esse abominável da desolação, para a gente entender melhor, a gente precisaria ler os textos paralelos aqui, Marcos capítulo 24, aliás, Mateus 24 e Lucas 21, que é falado a mesma coisa, só que numa outra linguagem. Então, lá explica claramente o que seria, lá no livro de Lucas, explica claramente o que seria esse abominável da desolação e nesse lugar onde não deve estar. Quer ver? Vamos ler lá, Lucas capítulo 21. Lucas 21. Deixa eu achar aqui. Está aqui no versículo 20. Ó. Podemos ver aqui no capítulo 21 a sequência que a gente leu em Marcos. É praticamente a mesma sequência que a gente leu em Marcos, só que agora em algumas partes a linguagem é diferente. Né? Ó, no começo do capítulo 21 fala da oferta da viúva pobre, né? No versículo 5 e 6 ele fala da destruição do templo. No versículo 7 até o 19 fala do princípio das dores, né? Fala, a gente tinha lido, né, parte da perseverança, né? No versículo 19 que fala, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma, né? Que é a mesma coisa que Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo, lá no Marcos, né? E agora, aquela parte lá que a gente leu lá, né? Quando vês o abominável da desolação, no lugar onde que não deve estar, olha como diz aqui, a linguagem que é falada aqui, explicando claramente o que é esse abominável, o que significava essa profecia. Versículo 20. Quando, porém, vir de Jerusalém, sitiada de exércitos, saber que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Então veja que Jesus falou lá em Marcos, capítulo 13, está sendo repetido aqui em Lucas 21. Aliás, repetido não, explicado, né? Claramente em Lucas 21. Jesus estava falando da destruição de Jerusalém pelos exércitos romanos. Olha a pergunta que
que se faz é como é que eles iriam fugir se Jerusalém estava cercada, né? Aí que está o grande X da questão. Jerusalém foi sitiada 2 vezes. A primeira vez, por algum motivo, o exército romano desistiu do cerco e se retirou. Então, a primeira vez, na primeira vez, os cristãos lembraram dessa profecia de Jesus, né? Os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Então, até mesmo quem estava em Jerusalém pôde escapar, porque nesse primeiro cerco, os discípulos o exército não destruiu Jerusalém, desistiram do cerco, saíram, né? Então foi a oportunidade para os cristãos, todos os que acreditaram nessa profecia de Jesus, fugirem para os montes, né? Saírem, escaparem, e eles fizeram isso. E aí já quando o exército veio cercar a cidade pela segunda vez, já não tinha mais nenhum cristão em Jerusalém, dos arredores, né? E aí veio a destruição de Jerusalém, né? Que foi um verdadeiro massacre, né? Muitos judeus morreram, né? Foi uma cena horrível, né? Vocês podem ver isso, né? Em livros de história, etc, né? E só que Jesus, ele avisou que isso ia acontecer e deu o sinal, né? Que Jerusalém ia ser cercada, né? Então, o significado desse abominável da desolação representava a invasão de Jerusalém por Roma, né? Então, isso é uma chave profética para a gente entender o livro de Daniel, porque o abominável da desolação é uma citação do livro de Daniel. Por isso que aqui fala, quem lê, entenda, porque isso está lá em Daniel. Daniel capítulo 8 começa a falar sobre nessa linguagem. Então, aqui está apontando claramente que esse abominável da desolação é Roma. Então, isso coloca Roma na profecia do livro de Daniel. Então, se nós tivermos a oportunidade de estudar o livro de Daniel, nós vamos ver claramente, né, como Roma ela entra na profecia do livro de Daniel. O estudo de Daniel é algo maravilhoso, né? E Jesus ele estava citando aqui Daniel, inserindo um elemento que estava faltando no livro de Daniel, porque Daniel fala sobre 4 reinos. Desses 4 reinos, 3 são identificados dentro do próprio livro. Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. 4 reinos que dominariam aquela região da Palestina lá. E praticamente o mundo inteiro daquela época. E o próximo reino não foi identificado, né? E era o reino mais notável, era o reino que ia fazer mais destruições, ia causar mais danos ao povo de Deus. Mas ele não foi citado, não foi revelado o nome, né? E aqui Jesus está revelando. E Jesus, ele viveu no tempo do reinado do Império Romano, né? Então, é muito importante, né? Essa chave que Jesus colocou aqui no Marcos capítulo 13, né? Versículo 14. Vamos continuar nossa leitura. Versículo 15, né? Quem estiver em cima, no irado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou, até agora e nunca jamais haverá. E é como eu falei para vocês, aquele tempo da destruição de Jerusalém foi algo terrível, né?
Assim, falta a palavra aqui para mim descrever, né? Faz tempo que eu li a respeito, mas foi muito terrível. Foi uma época que mães comeram filhos recém-nascidos. Foi algo triste de se relatar. Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu. Ah tá, agora vamos parar um pouquinho aqui, porque aqui já Jesus começa a misturar já um pouquinho. Cenas da destruição de Jerusalém com cenas da tribulação sofrida pelos cristãos, né? Então, então aqui, como eu falei, é uma mesclagem, né? Desde o tempo da destruição de Jerusalém até o fim do mundo. Né? Então, tudo que os cristãos iriam sofrer, né? Então, a destruição de Jerusalém, eles escaparam, né? Mas a perseguição que veio, né? Antes e depois, eles não escaparam, né? Muitos cristãos morreram, né? Pelas mãos do Império Romano, né? Também foi terrível essa perseguição. Depois, alguns cristãos fiéis a Deus morreram pelas mãos de outro poder, né? Sendo perseguidos pelos próprios cristãos, né? Por questões doutrinárias, né? Então, houve também a perseguição de cristãos contra cristãos, né? Então, os cristãos fiéis a Jesus, fiéis ao Evangelho, foram perseguidos por cristãos fiéis à tradição, por cristãos idólatras fiéis à tradição. Mas vamos continuar. Então, essa parte aqui da abreviação dos dias, né? Versículo 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, aqui já podemos falar também já da perseguição que aconteceu aos cristãos, né? Essa perseguição durou séculos, né? Mas só fazendo um estudo mais minucioso a gente vai entender o significado dessa abreviação dos dias, né? Versículo 21. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo aqui, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estais vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Então, esses falsos cristos e falsos profetas começaram a aparecer antes da destruição do templo, antes da destruição de Jerusalém, e apareceriam também perto da volta de Jesus, né, no tempo do fim. E hoje também aparecem, né, hoje existem falsos cristos famosos, né, e falsos profetas incontáveis, né, no mundo. Então assim está se cumprindo as profecias, mas todos esses são sinais do fim, né, porque agora que já se cumpriu a primeira parte da profecia, que foi a perseguição, que foi a destruição de Jerusalém, já se cumpriu a segunda parte da profecia, que foi a tribulação que foi sofrida pelos cristãos ao longo de séculos, né? Pelas mãos do Império Romano e depois pelas mãos da própria igreja apostatada. E depois vai falta se cumprir a terceira parte da profecia, que já é o próprio fim do mundo mesmo, né? Então, perto do fim do mundo, também se cumpririam esses sinais, né? Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, falsos profetas, falsos cristos. E o mesmo sinal que foi para a destruição de Jerusalém é o final para a destruição do mundo. O fim virá quando o Evangelho for pregado a todas as nações. Então hoje o Evangelho precisa ser pregado, está sendo pregado, mas o Evangelho puro, o Evangelho eterno, como diz lá em Apocalipse capítulo
Apocalipse capítulo 14. Eu quero finalizar o vídeo falando sobre esse texto, né? De Apocalipse capítulo 14, que fala sobre a pregação do Evangelho a todo mundo antes do fim do mundo, né? Olha como foi previsto isso no Novo Testamento, né? A segunda pregação do Evangelho a todo mundo. E veja só como é muito claro aqui. Ó, no capítulo 14 fala sobre o Cordeiro e os remidos no Monte Sião, né? Do versículo 1 até o 5, identificando o povo de Deus no tempo do fim. Versículo 6 fala a primeira voz, né? Que é o primeiro anjo. Versículo 8 a segunda voz é o segundo anjo. Versículo 9 ao 12, a voz do terceiro anjo. Depois vem uma quarta voz, que é apenas falando bem-aventurados os mortos, né? Que desde agora morrem no Senhor. E o versículo 14 e até o final do capítulo fala sobre, são cenas, né? Que simbolizam a volta de Jesus. Então, depois da pregação desses três anjos, vem a volta de Jesus. E a pergunta é: o que significam esses anjos? Significam a própria igreja, o próprio povo de Deus pregando, né? Porque anjos no livro de Apocalipse pode ter vários sentidos, né? Porque a palavra anjo significa apenas mensageiro, né? Então, pode ser um anjo literal, às vezes representa o próprio Jesus, às vezes representa movimentos humanos, movimentos levantados por Deus. E às vezes pode até ser um anjo também do mal, né? Dependendo do texto que nós estamos lendo, né? Então, às vezes pode ser também movimentos levantados pelo inimigo, né? Então, vamos ver como o versículo 6 identifica esses anjos como o povo de Deus. No versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. A pergunta que eu faço é: a quem foi dada a incumbência de pregar o evangelho a todas as nações? Aqui, como aqui fala, né? Evangelho, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo. A quem foi dada essa incumbência de pregar o evangelho a todo mundo? Isso está muito claro lá no livro de Marcos que nós estamos lendo, né? Lá diz: ide pregar o evangelho a toda a criatura, né? Mateus 28 também fala: fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a pregação do Evangelho a todo mundo, a todas as nações, a toda a criatura, foi dada à igreja, ao povo de Deus, ao povo de Jesus Cristo. Então, por isso que esse anjo representa a igreja. E os outros dois anjos também são movimentos que se seguem, né? Estão em sequência, né? São subsequentes, né? Vem um em seguida ao outro, né? Versículo 8 fala assim: seguiu-se outro anjo, ou seja, depois da primeira mensagem vem a segunda. Então, aqui a questão não é a diferença entre um anjo e outro, não é movimento diferente, e sim a mensagem que é diferente. Então, foi dada a primeira mensagem, depois a segunda, depois a terceira mensagem. Essas três mensagens são as mensagens finais para preparar o mundo para a volta de Jesus. Porque logo depois da terceira mensagem já vem as cenas que descrevem a própria volta de Jesus. Então, aqui fala que esse evangelho eterno precisa ser pregado. Por que o uso da palavra evangelho eterno? Porque precisamos relembrar, né, aquilo que foi pregado desde o início, desde dos Gênesis, né? O evangelho é eterno porque ele foi pregado desde Gênesis. Desde Gênesis o evangelho eterno vem sendo pregado. A mensagem das boas novas da salvação, né? A mensagem, o evangelho bíblico, o evangelho verdadeiro, puro, né? Precisa ser resgatado, né?
entre nós cristãos e levado ao mundo inteiro. Então, esse é o sentido aqui de Apocalipse capítulo 14, versículo 6. E aí aqui vem dando algumas, então, junto com o Evangelho Eterno, vem dando algumas ênfases a esse Evangelho. Né? Na primeira mensagem fala sobre restaurar a adoração verdadeira, né? Ao Deus verdadeiro, ou seja, restaurar a adoração ao Criador, né? Um alerta sobre a chegada da hora do juízo. Depois vem o versículo 8, fala sobre a queda de Babilônia, né? E versículo 9 em diante fala sobre a marca da besta e sobre a importância, né, de nós de nós nos prepararmos, né? Ficarmos atentos, né? Fala sobre a marca da besta e fala sobre o castigo daqueles que receberem, né, essa marca. Então, essas são as mensagens para preparar o mundo para a volta de Jesus, né? Junto com o Evangelho Eterno, ou seja, a restauração do Evangelho. Né? O mesmo Evangelho que foi pregado, né, pelos discípulos, né, antes da destruição de Jerusalém, precisa ser pregado novamente ao mundo e junto com esses três ênfases a mais. Tá bom? Então, vamos parar por aqui, né? Hoje nós fomos um pouco extensos, mas foi necessário. Que Deus venha nos abençoar. Oremos. Obrigado, nosso Deus, por mais esse aprendizado, que só nos ajude a cada dia a estudar mais a Tua Palavra, aprender mais e nos preparar, Senhor, para esse tempo, né, que está nos aguardando, um tempo de angústia, de tribulação, e que possamos fazer nossa parte como cristãos, e se for da Tua vontade, que possamos estar vivos até o final dos tempos, Senhor, que possamos ser fiéis até o fim, Senhor, e cumprir a nossa parte na pregação do Evangelho Eterno. É o que nós pedimos e agradecemos, também pedindo um bom dia sob a Tua proteção. Em nome de Jesus, amém, Senhor.